mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast Isso que Importa, da Rádio Nova Onda FM. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vamos conversar com um amigo meu, Dr. Guilherme, sobre saúde pública. Tudo bem, Dr. Guilherme? Graças a Deus, Alexandre. Tudo certo comigo. É um prazer estar aqui, conversar com o público que nos assiste. É uma honra ser convidado para esse podcast. Dr. Guilherme, você é um profissional reconhecidíssimo na sua área de atuação. Você foi convidado, há um tempo atrás, a assumir a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. O que levou você a aceitar esse desafio, esse novo desafio? Quais foram as suas motivações para esse desafio? Alexandre, foi a realização de um projeto pessoal meu, que era algo que eu sempre tinha em mente, inicialmente porque eu sou formado numa faculdade pública e eu sempre pensei em devolver isso um dia para a população, para as pessoas, de uma forma bacana, de uma forma extremamente honesta, com o meu trabalho, para dar a contribuição do que tudo que eu aprendi na faculdade, nos anos de experiência como médico, para poder fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sou amigo de infância do Rodrigo Falsetti, que hoje é o nosso prefeito, e ele me convidou para que eu participasse da campanha dele, da eleição desse mandato atual. E eu comecei a participar na campanha, a gente fez todos os projetos para a saúde desse governo que está, juntos, e aí eu fui convidado. Ele me ligou no dia seguinte da vitória e já me convidou, falou, você vai ser secretário. E eu resolvi aceitar o desafio. E qual que era a minha intenção principal? A minha intenção principal era poder ajudar as pessoas na coletividade. No meu consultório, eu tento ajudar todo dia, são anos trabalhando fazendo isso, mas daí a gente vai ajudando um a um. E dentro da política, eu imaginei que eu pudesse, através de medidas, de ações, de construções e de projetos, conseguir ajudar bastante gente. Então, essa foi a razão da intenção de entrar para a política e para ser secretário. E a gente acompanhou na Nova Onda, naquela época, você pegou essa função, você pegou essa missão no momento mais agudo da pandemia da Covid-19. Eu lembro que a gente fazia várias reportagens, acompanhava os trabalhos da secretaria, junto a você, com várias entrevistas, e você foi muito bem reconhecido pela sua postura e pela sua conduta durante a pandemia. Como é que foi viver esse momento de pandemia tão ímpar para a nossa sociedade, você à frente, com essa tamanha responsabilidade, logo no seu primeiro ano de secretário de governo? Alexandre, foi um paradoxo. São dois polos distintos de recordação e de sensação daquele momento. O paradoxo está no seguinte sentido: eu não imaginava que tudo que ia acontecer da pandemia de fato aconteceria. Tudo que aconteceu, aconteceria. Ninguém imaginava, né? Então, eu entrei para a Secretaria de Saúde, a gente estava ainda num processo de arrefecimento dos casos, não tinha lockdown, não foi o pior momento, não tinha acontecido ainda o pior momento da pandemia. Já existia a pandemia, já existiam os enfrentamentos da pandemia, mas não de uma forma tão intensa. E o paradoxo é que foi um momento muito difícil da minha vida, né? Era desde as 5:30 da manhã até as 8, 9 horas da noite, todo dia, sábado, domingo, de muito esforço, num período muito triste da humanidade, né, em que havia mortes, em que havia dificuldades de dor, de família, e você pensar em soluções, pensar em saídas, tentar achar uma luz no fim do túnel, era algo que me consumia. Esse é um lado do polo.
O outro lado é que foi um momento muito feliz, também pelas realizações que aconteceram nesse período. A gente conseguiu, de alguma forma, dar o melhor acolhimento possível dentro de toda a dificuldade que existia na cidade, no país, no mundo todo, para uma situação terrível, né? E aí, as realizações, elas também me deixam tão orgulhosos, na mesma medida, desse desgaste pessoal pelo qual eu passei. Essas realizações, elas são, de fato, uma lembrança minha, íntima, né? Mas que, de alguma forma, ficou um legado durante a pandemia de um monte de ações. É interessante, né, doutor? Porque a gente foca muito naquele período da pandemia, mas nós não podemos nos esquecer que as demandas na área de saúde, tanto infanto-juvenil e da idade adulta, as demandas continuam. Sim. Quer dizer, não é só a Covid-19, Perfeito. nós temos outras demandas. Sim, perfeito. Como foram esses outros desafios Pois é. nesse período? Pois é. A gente tinha que fazer a Secretaria de Saúde continuar andando em paralelo a todas as ações da pandemia de Covid. Então, nós tínhamos que, por exemplo, continuar dando assistência básica, a gente tinha que continuar dando assistência à saúde mental, atendendo às urgências e emergências não Covid. A gente também tinha que continuar cuidando de alguma forma dos casos oncológicos. E eu também tinha que ter toda a parte formal da secretaria, né? Uma secretaria com orçamento maior que algumas cidades do estado, né? E toda uma gama de documentos para assinar diariamente, toda tarde tinha uma pilha enorme de documentos. Então, eu tentei, da melhor maneira que eu consegui, fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Evidentemente, tivemos que priorizar algumas ações em detrimento de outras. Sim. Né? Direcionar um pouco do recurso humano de atendimento para a pandemia. Paralelamente a isso, e incluindo nesses desafios, também teve a entrega da UPA da Santa Marta. Especificamente com relação a essa UPA, quais foram os desafios enfrentados? Na verdade, Alexandre, a gente já recebeu a UPA Santa Marta em funcionamento. Houve o vendaval, que teve o destelhamento, e aquela unidade ficou durante muito tempo sem funcionar. E me parece que em novembro anterior ao Rodrigo e a nossa equipe assumir, já tinha sido entregue pelo Walter Cavianha, pela Clara, secretário de saúde da época. E a gente pegou aquela unidade precisando de alguns ajustes. Então, nós fomos para Brasília para fazer os credenciamentos, para receber os repasses direitinho, para poder acertar a papelada para aquilo funcionar. Com o passar dos meses, Alexandre, eu me orgulho muito de dizer que aquela unidade foi uma unidade que funcionou bem. Levou para aquela região do Santa Marta uma assistência digna do que aquela população merecia. E foi muito útil, né, o advento da UPA, porque naquele cenário em que as demandas de urgência e emergência por conta do Covid cresceram demais, aquela unidade foi fundamental, né, nessa fase, e é até hoje, né? É uma unidade em funcionamento, é uma unidade que cumpre todas as suas funções dentro do que ela foi criada. Nessa experiência sua, ao longo da sua carreira como médico e também como secretário, eu acredito que é possível você ter uma avaliação de como é o atendimento à população na saúde básica, tanto nos postos de saúde como nas unidades de atendimento à família. Como o senhor avalia hoje esse atendimento à população, essa acessibilidade à população? Eu entendo que a unidade básica e as unidades de saúde de família, numa estrutura de saúde, não só em Mogi Guaçu, mas em qualquer cidade do Brasil, tem que ser, de fato, como o próprio nome diz, a base do atendimento. Nessas unidades, para as pessoas que nos assistem entenderem, que são feitos os atendimentos de consultas de clínica geral, pediatria, ginecologia e etc.,
as ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, as ações de vacinação, né? Então, para que as pessoas nos entendam, se a unidade básica resolver os problemas dos indivíduos daquela região, não vai ter tanta demanda de necessidade de que aquele indivíduo que está doente vá a um pronto-socorro, por exemplo, para um atestado, ou para trocar uma receita, ou para fazer algum tipo de atendimento que não foi lá. Esse é um ponto importante para que a gente entenda isso. Isso colocado, quando a gente resolve as situações ali imediatas dos indivíduos, né? Aquelas consultas, por exemplo, que não estão necessariamente agendadas, mas que o sujeito pode recorrer à unidade básica de saúde para que haja o atendimento, você tira das unidades de emergência esse fluxo. Sim. Deixando para as unidades de emergência aquilo que de fato é, os casos mais moderados e mais graves para isso. Então, a equiparação, o dimensionamento adequado de unidade básica de saúde é uma meta de todos os governos, né? Para que a gente possa dar para aquele nível de atendimento aquilo que lhe cabe, para que esse nível de atendimento seja resolutivo e a coisa se acerte ali mesmo. Então, uma base sólida faz com que a estrutura de toda a construção possa ser edificada. E é muito importante também, né, que a população que chega a essas unidades básicas, é lógico, quando você vai a uma unidade básica de saúde, você tem alguma coisa a ser resolvida. Às vezes você está psicologicamente abalado por alguma situação de saúde. Sim. É muito importante o acolhimento dessas unidades, né? Eu acho que acredito que deve ser um trabalho pesado, forte da Secretaria de Saúde, que tenha que coordenar todos os recursos humanos para entender a situação. Isso. E fazer um acolhimento adequado à população. E tem que se entender também que o próprio profissional da saúde, seja ele médico, enfermeiros e todo o pessoal ligado à saúde, também são seres humanos com as suas demandas, com os seus problemas. E como é equalizar esse acolhimento nas unidades básicas de saúde? Alexandre, eu sempre tive comigo que o conceito de humanização ele é amplo, né? E essa humanização não é só destinada a quem procura a unidade, ao usuário da unidade. Essa humanização também tem que ser colocada também para os funcionários, também para os profissionais. Perfeito. Para que haja esse clima positivo em construção de algo mais humano, né? Humano no sentido de bem-estar, de felicidade, no sentido de ser algo bom para as pessoas. Acolhimento, pertencimento. Acolhimento. A gente tem uma capilarização dessas unidades na cidade, né? É que os problemas daquela região são identificados pelos agentes comunitários, pelos profissionais de lá, elencados, e a gente tenta alocar recursos para poder resolver. Não adianta eu e você ficarmos aqui no ar-condicionado numa sala tentando imaginar qual é o problema, né? E ao identificar o problema nas regiões em que ele acontece, principalmente nas regiões periféricas, a solução pode acontecer. Ainda como humanização, eu entendo que isso é um conceito até um pouco mais amplo, porque o indivíduo precisa ter o problema resolvido, né? O indivíduo precisa ter a consulta acontecendo feita, a medicação prescrita em mãos e etc. E isso é algo que tem que acontecer. Também eu entendo que as unidades têm que ser unidades bem conservadas, unidades com acolhimento, unidades com salas de esperas minimamente dignas para que a coisa aconteça. Na verdade, é um conjunto de coisas, Exato. né? Você tem um conjunto de situações. Você tem a parte das edificações, a parte dos ambientes internos, os profissionais que vão receber em determinado momento pessoas com diferentes idades, Sim. com diferentes culturas e necessidades, lógico. Sim. E os recursos têm que ser destinados para tudo isso, tanto para a estrutura física, como para a parte técnica, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, a parte de medicamentos, equipamentos. Como o senhor avalia os recursos financeiros destinados à saúde pública?
isso é interessante a gente pensar no SUS. O SUS é um modelo de assistência de saúde que foi criado a partir da Constituição de 88, que é a Constituição Democrática, que veio com as ideias da reforma sanitária, de um engajamento de um pessoal bem bacana, que montou o conceito de SUS. E o SUS, ele é modelo para o mundo de modelo de saúde pública. Ele é uma referência mundial de modelo de saúde pública. Eu sou um apaixonado por esse modelo, eu sou fã desse modelo, mas a gente tem que ter um pouco de crítica, de lucidez para analisar esse modelo. O SUS tem alguns princípios e diretrizes, Alexandre, mas eu quero falar de apenas 3, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Então, para quem está nos assistindo entender, universal quer dizer você tem que atender todo mundo em todas as necessidades, né? Em todas as esferas de atendimento, desde da atenção primária até transplante, etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo princípio também está nesse bojo da integralidade, que é atender todos nessa condição. Então, é algo que tem que atender todo mundo, em todos os níveis. E aí o terceiro é da igualdade. Então, imagina assim, nós temos que atender tudo, em tudo e de uma forma igual. Nós temos que atender todo mundo, em tudo que é necessário, e de uma forma igualitária para todos. E quando diz igual, significa que o sujeito que tem condição de pagar um tratamento de saúde também é contemplado por esse princípio básico da construção do SUS. Então, qual que é a dificuldade do SUS, né? De 88 até 2024, qual que é a grande dificuldade? É que os recursos, eles são finitos. Os recursos não são infinitos. E as necessidades das pessoas, elas existem. E o custo da assistência de saúde, não estou falando só da médica, de toda a assistência de saúde, ele vai crescendo cada vez mais. Vai crescendo porque tem tecnologias novas, porque tem modalidades novas de diagnósticos, modalidades novas de terapia, e isso é muito custoso. Então, como é que você paga uma conta para todo mundo, em tudo, de uma forma justa e igual, de necessidades que você não sabia que existiam, de custos que você não previa que iriam acontecer, e aí você tem que dar conta disso tudo. Onde que o SUS, de forma alguma, a gente pode negar que o SUS deixa a desejar em alguns pontos, mas o SUS deixa a desejar por conta da falta de recurso. E esse recurso vem de uma destinação de verbas, principalmente verbas federais, para que isso seja pago. E aí, dentro da necessidade de todo mundo, a conta não fecha. Então, se a gente for pensar em modelo de saúde, né, tanto de saúde pública quanto de saúde privada, o custo do atendimento é cada vez maior, né? E isso chega uma hora que o orçamento estoura. Então, a gente tem um monte de sonho, a gente tem um monte de projeto. Eu conheço os 3 secretários de saúde, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, são todas pessoas competentes e bem intencionadas. Mas eu também reconheço a dificuldade que cada um desses 3 seres humanos enfrenta. Porque são dificuldades inerentes a uma questão de que existe uma necessidade, mas não tem um recurso adequado para que aquilo seja daquela melhor forma. Mas o que o senhor falou, né? É muito importante nós sairmos do ar-condicionado, sairmos da sala, estarmos presentes em cada unidade, em cada setor, porque são unidades diferentes, às vezes com estruturas diferentes, às vezes a demanda específica de uma e outra oscila em um determinado nível. E eu entendo, é difícil ter uma previsibilidade de investimento, até porque a gente não sabe o que pode acontecer ao longo daquele período. Então, teria que se equalizar isso, essa parte de recursos, né? Com essa parte desse monitoramento
presente, constante e esse ajuste fino. E quando a gente fala de sair do ar-condicionado, também a gente tem que dizer assim, ir até São Paulo, ir até Brasília, em busca dos recursos. Projetos bem definidos. Projetos bem definidos e, principalmente, existem projetos prontos do governo federal. Isso, quando eu fui para Brasília, eu entendi que se você tiver disponível, vem custeio de mão de obra, vem custeio do projeto e você faz e acontece. Então, existe a oportunidade. Você tem que estar preparado para se capacitar para conseguir ser beneficiado com essa oportunidade. Nesse caso, inclusive pensando em custos, a gente sempre acredita, né, que a prevenção é sempre o melhor caminho, quer dizer, você atuar antes que o problema venha acontecer. Nesse aspecto, existem vários projetos, vários programas da saúde familiar, da saúde infantil, focadas na prevenção. Como que o senhor avalia hoje e como poderia ser ampliado a promoção de projetos ligados à área da prevenção? Não só isso, né? As ações de vigilância sanitária, por exemplo, né? As ações de prevenção para dengue. Existem relatórios, né, das endemias, das epidemias, enfim, do número de doenças, e toda vez que você percebe que há um desagravo, um aumento de casos, você pode mover ações por conta disso. E a promoção de saúde é algo bacana. Quer dizer, grupos, por exemplo, de hipertensão, de diabetes, atividade física, para diminuir fator de risco, o indivíduo poder perder peso, o indivíduo poder controlar colesterol, triglicérides, hipertensão, através de medidas não só medicamentosas, né? Eu me recordo que quando eu estava na secretaria, eu e o Rafael Locatelli, que hoje é vereador, e que ele era secretário de esportes, a gente desenvolveu um projeto que promovia a saúde naqueles pacientes pós-Covid. Então, pegava aquele paciente que saiu do Covid, os educadores físicos da secretaria faziam atividades físicas, tal, de tentar recuperar a saúde daquele indivíduo. Então, são situações que não adianta pensar em saúde só como sendo o topo da cadeia, né? A resolução de tudo, como transplante, como cirurgias, etc. A base é algo, em termos de saúde pública, é fundamental. E nisso, tanto a prevenção quanto a promoção de saúde são fatores essenciais. Perfeito. E eu lembro, né, o senhor secretário estava muito presente na Nova Onda quando a gente estava entrevistando e tendo muitas informações. Eu acho que é muito importante também nessa área da saúde essas informações serem bem disseminadas para a informação da população, e a gente percebe que esses recursos, como o senhor bem disse, são finitos. Mas, além disso, existem alguns gargalos na burocracia. Durante a época em que o senhor estava à frente da pasta, como que o senhor avalia esse processo de abastecimento de medicamentos e qual seria uma alternativa ou um caminho adequado a se seguir? Porque a gente percebe que às vezes faltam remédios, faltam medicamentos. O que seria o ideal para a gente conseguir equalizar isso? Alexandre, primeiramente, eu sempre procurei atender todos os jornalistas e vir a público, porque eu achava que isso era uma função minha como secretário, né? Eu estou aqui atendendo um pedido seu, um pedido pessoal, funcionando nossa amizade. Não pretendo voltar para a política, não pretendo me candidatar nesse ano. Minha vida está fora disso tudo. De qualquer maneira, em termos de recurso nas unidades, o ideal é que não falte medicamento. E esse não faltar medicamento passa por algo que eu tentei fazer, que é uma rediscussão da lista dos medicamentos disponíveis. Eu me lembro que a gente sentou várias vezes, rediscutiu e etc., que existe uma lista de medicamentos disponíveis de saúde pública, que é uma lista importante, mas precisava ser revista. Também tem um programa público de medicação de alto custo. Sim. E esse programa de medicação de alto custo,
ele funciona. A gente consegue dispensar a medicação boa, que não é medicação acessível a boa parte da população, mas que está funcionando, né? Com algumas falhas. Eu entendo que no dia a dia de consultório, agora não estou mais dentro da estrutura de dispensação de medicação, mas está funcionando sim. Repito, precisa ser revisto, mas é uma coisa que não é uma ausência de se fazer, né? Se bem gerido, se bem acompanhado, com antecipação, é possível... Eu acredito que sim, né? Vamos voltar na questão de custo. Seria ideal que todos os medicamentos, de todas as maneiras, fossem dispensados, né? Mas existe uma limitação. Na questão também da infraestrutura dos postos de saúde e a parte de recursos humanos, como é que o senhor considera essa questão hoje nos municípios? De forma geral, a parte de novas contratações, a parte de treinamento da equipe que já atua, a parte de tecnologia. Como a gente poderia fazer para isso, a gente conseguir um atendimento, como o senhor disse, ao mesmo tempo mais humanizado e, na medida do possível, mais ágil? Eu entendo, Alexandre, que aí precisaria conversar com cada profissional, em cada unidade, né? Fazer uma seleção das necessidades de cada um na sua especificidade. Existe nas secretarias um núcleo de educação permanente, e esse núcleo precisa ser fortalecido. E eu também entendo que esses profissionais, além de capacitação, além de treinamento, eles também precisam ter as demandas acolhidas no sentido de resolvê-las para que o atendimento também seja humanizado. Sim. Funcionário insatisfeito com problemas relacionados ao trabalho vai talvez transferir isso para o atendimento. Doutor Guilherme, eu fico muito feliz, fico muito grato de você ter aceitado esse convite para bater esse bate-papo conosco sobre saúde. Acompanho já essa jornada sua há algum tempo. Gostaria até de externar meus parabéns pela sua atuação à frente da secretaria. Agradecer novamente você ter aceitado esse convite desse podcast, que é o primeiro podcast que a Nova Onda começou a fazer, esse podcast Isso Que Importa, e dizer que a casa, a Nova Onda, está sempre de portas abertas para recebê-lo. Você vai ser sempre bem-vindo aqui para tratar de assuntos ligados à saúde ou qualquer assunto interessante para a população, para a comunidade. Eu agradeço demais, Alexandre, você, Nova Onda, pude rever amigos. Eu me sinto muito em casa aqui nesse ambiente. E isso tudo para mim são recordações da minha vida de algo que ficou para trás, né? Só que ficou para trás e ficaram lembranças, conhecimentos e vivências que, se eu puder compartilhar, eu estou sempre à disposição. Obrigado. Nós tivemos um bate-papo muito gostoso com meu amigo Dr. Guilherme sobre saúde pública. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, da Rádio Nova Onda FM. Acompanhe nossos podcasts nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Um grande abraço a todos.